Fala galera, sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do nosso podcast Papo Magnético. Meu nome é Joyce Brandão, do Simplificando Ressonância. E aí? E eu sou o Peterson Plínio, do seu Estágio em Ressonância. Muito boa noite, Joyce. Boa noite, Peterson. De que a gente vai conversar mesmo hoje aí? Atualiza a galera, por favor. Hoje a gente vai continuar e já entrar em outro assunto. Como é que é assim continuar? Nós estávamos falando de segurança em RM, né? E aí Verdade. tem um assunto lá que é o contraste, que também faz parte da segurança, né? A gente tem alguns cuidados a ser tomados com ele, né? Serem tomados. E aí a gente já vai emendar e falar sobre contraste também. E olha que Show de louco, bola. Joyce. Mais uma coisa que duas coisas têm o mesmo nome na ressonância magnética, né? Isso aqui de hoje, É! o de hoje é o agente de contraste, aquele remedinho, a medicação, né? O frasquinho. Mas também na ressonância, ele é um exame, né? Eu vou dar um conceito aqui do exame de ressonância magnética. Ele é um exame que já nos entrega naturalmente um contraste tecidual. Uhum. Então, cara, já tem contraste, e a gente ainda às vezes injeta um agente de contraste. Louco isso, né, Joyce? Aí acho que vale a pena, Peterson, fazer uma diferenciação entre o que é, quando a gente fala de ressonância, o que é o contraste tecidual, o que a gente encara como contraste tecidual e contraste e meios de contraste, agente de contraste, como você comentou. Quer fazer? Ó, eu vou começar então. Olha só. Por exemplo, quando você olha uma imagem, eu gosto muito de pegar o encéfalo para fazer essa analogia, assim, para dar esse exemplo, né? Essa explicação. No nosso tecido encéfalo, né? No cérebro. Ali, você olha um corte em axial, você já vai ver várias tonalidades. Ah, então, ó, isso é um contraste. Ali na substância branca, ela vai estar mais clarinha. Vamos pegar uma ponderação T1, então. No T1, a substância branca vai ficar branca, vai ficar mais clara. A substância cinzenta vai estar um pouquinho mais cinza, né? E tal. E quando você imaginar bem no meio do cérebro, ali onde é que tem líquor, certo? Essa aí vai ficar pretão. Então, se a gente já conseguiu imaginar aqui nessa descrição que eu falei, 3 tons de cinza, assim, um escuro, um médio e um mais clarinho. Isso são contrastes de cores de tecidos diferentes. Um é água, outro é substância branca, outro é substância cinzenta. Então, eu posso partir do pressuposto que quando eu falo de contraste tecidual é a capacidade que eu tenho de diferenciar os olhos numa escala de cinza, as estruturas que a gente enxerga ali. Uau! Adorei! Acabei de bolar aqui baseado na sua explicação. Que legal, ficou ótimo. E ó, Joyce, o que acontece quando entra na corrente sanguínea do paciente esse remedinho? Vai acontecer também um negócio muito louco lá, né? Dá para explicar pela física também isso, né? Agora a gente já tá falando de meios de contraste, né? De Agora já gasolina injetado na veia. isso. Agora já é um meio de contraste. Uma coisa que eu gosto de considerar em relação a isso, que talvez você já tenha ouvido falar, é que quando a gente fala injeta o contraste e a gente vai conferir a reconstrução daquela imagem pós-contraste, o que a gente tá vendo ali no final das contas não é o gadolínio. Uhum. Não é o gadolínio que tá falando bem aqui, tô aqui, tá? Eu tô presente aqui, sou eu que estou brilhando. Eu acredito que é esse ponto que você quer elucidar agora com a questão Exato. da física da ressonância. Manda bala aí, então. Exatamente. Vai acontecer uma reação ali dentro do corpo da pessoa. Bateu na corrente sanguínea, o que vai acontecer? Vai ficar mais rápido o tempo de relaxação, né, do T1. Ou seja, os prótons, hidrogênio, eles vão mexer diferente, as coisas vão ficar diferentes ali. Não é os 10 ml de contraste, não é o contraste, aquele líquido, né, que vai brilhar no corpo da pessoa. Vai acontecer uma reação ali dentro que vai acelerar um processo ali da física da ressonância. Por isso que ele brilha. Show de bola. E aqui eu gostaria de fazer uma observação que a galera tende a pensar que o que a gente vê na imagem de ressonância ao contraste é o próprio gadolínio, talvez por conta daquela ideia pré-concebida que a gente tem em relação à tomografia. Que quando a gente injeta o contraste na tomografia, quando a gente injeta o iodo, o que a gente vê na imagem é de fato a passagem do contraste ali. Então a gente está vendo a atenuação do meio de contraste do iodo ali
naquela imagem. Mas quando a gente fala de ressonância, não, né? A gente tá presenciando um dos fenômenos físicos mais incríveis, mais impressionantes, que é o encurtamento do tempo T1. Naquela patologia, quando o contraste ele tem algumas características, né? Primeiro, ele é intravascular. Então a gente injeta na veia. Uhum. E eu gosto de usar muito o exemplo do crânio também para falar do meio de contraste, porque fica mais fácil. Quando a gente fala de crânio, a gente tem uma coisa que a gente chama de barreira hematoencefálica, que é uma barreira, literalmente, que eu gosto de brincar e chamar ela de porteiro. E esse porteiro, essa barreira hematoencefálica, ela me diz o que vai passar e o que não vai. Ela vai dizer, olha, você pode entrar, você não pode entrar. E ela faz o controle de nutrientes, de oxigênio, de sangue, que passa ali. Todo o suprimento necessário para o encéfalo, essa barreira controla. Então, como isso normalmente vem via sangue, né? Vem via fluxo sanguíneo ali. Esse contraste que vem através do fluxo venoso ali, porque a gente injeta intravascular, ele não atravessa de qualquer forma a revelia por meio extracelular, porque a segunda característica desse contraste é que ele é intravenoso, ele é intravascular, na verdade, e ele é extracelular. Então é o seguinte, ele não passa simplesmente para dentro da célula. E para entender esse conceito é legal pensar na barreira hematoencefálica, porque quando você tem uma patologia, um tumor, por exemplo, o que vai acontecer? Você vai ter um processo ali de acúmulo de água, uma hipercelularidade, que vai romper a integridade daquela barreira. E nesse momento que ela está fragilizada, o contraste que ele é intravascular, ele acha uma porta de saída, uma porta de entrada, na verdade, para o encéfalo, ali onde tem aquela quebra na barreira hematoencefálica. Quando ele acha essa quebra, ele se aloja no meio extracelular, que a gente viu que a segunda característica dele é que ele simplesmente não atravessa para dentro das células, mas ele se aloja naquele espaço extracelular. E o contraste, ele é paramagnético. Significa que diante de um campo magnético, exposto a um campo magnético, ele adquire as próprias propriedades magnéticas. Então, cada molécula ali do contraste vai ser numa escala menor, um pequeno magneto, um pequeno ímã. E esse pequeno ímã vai se somar com o ímã maior e vai causar esse efeito de redução dos tempos de recuperação T1. E esse é um assunto muito legal, mas muito complexo, que não dá pra gente exaurir aqui hoje. Mas o fato é o seguinte, que o que a gente vai ver na imagem é água. Água brilhando numa ponderação T1. Como que isso acontece? Como que isso é possível? Porque aquele contraste que se alojou ali próximo àquelas moléculas de água, que estavam ali naquele meio extracelular, aquele contraste vai reduzir o tempo de recuperação T1 daquela água, que outrora só brilharia em T2, por conta dos tempos de recuperação, relaxamento, declínio, etc, etc. Mas agora, por conta da influência do campo magnético do contraste associado ao campo magnético do equipamento, a gente vai ter ali localmente uma alteração de homogeneidade do campo capaz de alterar esse tempo de relaxamento. À medida que esse tempo de relaxamento reduz, agora a gente consegue visualizar melhor com maior contraste tecidual a diferença entre a água e o tecido adjacente ali que a gente tem como normal. Então, galera, só para ficar claro, o que a gente vê brilhando definitivamente não é acúmulo de gadolínio, mas sim o efeito que ele tem nas estruturas circundantes ali, né? Através desse efeito físico, show aí. Que massa! Ficou muito legal essa explicação, Joyce. Ficou bem massa, ficou fácil de entender. Adorei. Ficou, né? Ai, que bom Olha que você só, gostou. então, deixa eu ver se eu entendi. Você falou uma hora lá que, por exemplo, se tem uma lesão no encéfalo, um tumor, por exemplo, a gente injeta o contraste na veia do paciente, quer dizer que esse tumor, ele não é uma área saudável, então, né? Não. Ele tem esse espacinho que o contraste ele vai conseguir infiltrar e aí ele vai brilhar, vai ter água. É isso aí? É isso daí. Aquela água que teoricamente a gente teria que ver com apenas em T2, porque ela tem um tempo de recuperação mais longo, ela tem um tempo de declínio maior, agora a gente consegue ver em T1 por conta dessa influência aí, né? Eu acho isso uma coisa muito louca, porque a princípio, antes de ter essa informação, eu realmente achava que o que a gente via brilhando lá era o contraste, né? Tanto que eu falava assim, injetou lá, perdia anjo, né?
Aí, Aham. porra, perdi o contraste. Meio que a gente meio perdeu o contraste, mas não era exatamente o contraste que a gente queria ver ali, mas a influência dele sobre os espinhos em fluxo também, nesse caso. E Aham. é, é, Ele também faz o bolo, né, Joyce? Também acontece o aham. bolo na ressonância, né? Uma dica, inclusive, para quem faz anjo e costuma perder, é o seguinte: quando a gente pode usar a analogia com a tomografia aqui, que fica mais fácil. Quando a gente injeta o contraste para fazer uma anjo coronária, uma anjo aorta lá na tomografia, o que a gente quer ver? A passagem do contraste. Inclusive, faz sentido a gente pensar que a gente precisa de um volume muito maior de contraste na tomografia que na ressonância, porque dentro daquele período em que eu estou fazendo a aquisição, eu preciso ver aquele contraste chegando. Faz ou não É, faz sentido? faz Se eu começo a fazer a aquisição, o contraste não chegou, não vai ter nada. Ou se eu começo a fazer a aquisição, o contraste já passou, também não vai ter nada. Eu não vou conseguir ver esse contraste ali. Então a Aham. gente precisa casar o momento em que esse contraste está passando, lá naquela estrutura, naquela seção que a gente está adquirindo os cortes, com o momento que eu vou estar adquirindo. Na ressonância não é muito diferente. Só que a diferença é que o momento em que o contraste estiver gerando todo esse efeito ali, seja para uma anjo, seja para o estudo de um tumor na cabeça ou em qualquer outra parte do corpo, eu preciso que esse efeito, principalmente das anjos, ele seja, eu consiga, porque uma vez que que esses espinhos, o contraste também está em fluxo, uma hora ele vai passar, né? Então ele não Aham. fica ali para sempre. Então eu preciso que o momento em que ele está executando essa ação, ele está passando por ali e está gerando esse efeito de encurtamento T1 e T2, Uhum. coincida com o preenchimento do centro do espaço K. Que isso pode ser assunto para um outro podcast, né? É. Né? Aham. Mas Viu como é que uma coisa vai puxando, já estamos indo para outro assunto. Que legal isso, cara. Que legal, legal mas tu trazer essa comparação com a tomografia, Joyce. Daqui a pouco eu vou fazer também uma comparação das reações do contraste de tomografia e de ressonância magnética, que é uma coisa bem interessante. opa, isso é legal. E olha Segue só, aí já que que eu a acho gente, que eu perdi o foco falando de um monte de coisa aqui. olha só, e a gente está falando de injetar na veia e tal, intravascular. Ó, Joyce, eu assisti um vídeo no YouTube que eu só vou dizer o nome do vídeo no final, para a galera terminar aqui e daí ir lá assistir esse vídeo, porque é muito bom. Vou super indicar ele. Né? Que ele é uns cientistas assim que estão dentro de um laboratório, eles botam fogo na gadolínio, eles esfriam no gelo, eles esquentam para Uhul. ver. Depois de menos de 20 graus ele cola no ímã, mais de 20 graus ele não cola. Muito legal. Mas só no final eu digo o nome. Eu Eu não aprendi, sabe o sei. quê? Ah, Sabe o que eu aprendi? Que o gadolínio vem de um mineral, né? Dado o nome em homenagem a um cara chamado Johann Gadolin. sério? Isso eu Uhum, não sabia, uma curiosidade que eu não sabia. o nome do mineral é gadolinita. É uma pedra. E que Legal, no né? estado bruto ela é tóxica para uso humano, pra gente, né? Como ser Exatamente. humano. Então, tipo É assim, não é aí que eu queria chegar. bagunçado. É uma coisa super tóxica o gadolínio, que é o composto, né, desse contraste. Super tóxico, cara. E aí o que os caras tiveram que inventar? A indústria farmacêutica teve que trabalhar arduamente para fazer uma substância, uma molécula chamada quelato, que está dentro do frasquinho ali, junto com o gadolínio. Se injetasse puro na veia, né, Joyce? Ia dar problema. A gente ia assim, Ia dar meu ruim, Deus, ia ia morrer. dar ruim, ia morrer, exatamente. E o ferro, sabe ferro? Também esse ferro da nossa alimentação, se injetar na veia sem quelante, também dá o mesmo problema. Os farmacêuticos pegaram, eles se inspiraram na molécula de ferro para criar esse do gadolínio e resolver esse problema. Legal. E aí, o que é isso? A gente fica pensando, o que é esse negócio? Imagina uma bolinha aí na tua cabeça, uma bolinha assim, escrito GD mais 3, que é assim que lá na química eles chamam o gadolínio, GD mais 3. Aí você imagina a minha mão assim envolvendo essa bolinha. Eu envolvo bem pouquinho, só com 3 dedos. Esse é a molécula do quelante linear. Ele não embrulha muito a bolinha vermelha, né? E Fica existe o espaço para ele conseguir bancar o rebelde, sair e se e desprender sair do quelato, né? exatamente. Qualquer coisa pode acontecer dele se desprender lá dentro da corrente sanguínea no Mas nosso qual é o corpo. problema? Por Se que se que desprender, existe essa preocupação de ele não se desprender do quelato? se ele se desprender, ele se torna tóxico. A mesma coisa que tivesse injetado puro. É aquele primeiro problema, né? E aí a indústria farmacêutica criou também o contraste. Tem o linear, é esse só com 3 dedinhos.
E o macrocíclico é como se eu embrulhasse com a minha mão, talvez com duas mãos, assim, ó. Enrolou bem a bolinha do gadolínio e ela não escapa. Pode vir aqui, ó, outras coisas que na nossa corrente sanguínea tá cheia de coisinha. Tem a água, né? A moléculazinha ali de água que pode bater nesse quelante. Bateu, não fez soltar o gadolínio, tudo bem. Vem o zinco. O problema é quando vem outro ferro, né, Joyce? Que o gadolínio é um ferro. Vem o zinco e bate, vem o ferro e bate. Ele não pode trocar, né? Sai o gadolínio e entra o zinco ali, ele se embrulha no zinco, aí o gadolínio fica soltão, intoxica a galera, já vai por rim, lascou tudo, né? Dá Verdade. nefrose, né? E o gradolínio no estado bruto, né? Quando ele se desprende, a gente tem aí o risco de deposição no tecido, né? É, E a exatamente. dificuldade é muito maior também de esse gadolínio ir embora. Uhum. Eu não sei se você preparou para falar isso, mas tem uma pergunta que a galera faz direto lá no Insta, Manda, que deve manda ter aí. feito para você também em algum momento. É o seguinte, Joyce, eu vou fazer um exame e aqui na clínica a gente faz tomografia e ressonância, aqui no hospital, sei lá, né? E o paciente tem uma tomografia de abdômen e uma ressonância de abdômen também. Uhum. Vamos E botar os daí, dois qual? juntos que é para ficar mais legal. Qual desses exames, Peterson? Ajuda esse pessoal aí, por favor, mas qual desses exames a gente faz primeiro? Olha só, é primeiro a tomografia, é isso? É a primeira, primeira ressonância. Primeira ressonância. Ó, esse É. assunto aí tá. Não, não, perdão, você tá certo, eu buguei. Você faz a tomografia. É, primeira tomografia, né? Desculpa, eu comi farinha aqui agora. É. Então, eu também já corri atrás de resposta, já abri caixinha de pergunta, já falei com umas pessoas, fui atrás de um monte de coisa. Eu achava no começo que primeiro era a ressonância, né? Eu também. Por ser menor quantidade, por ser um contrastinho que não faz tanto mal, né? Comparando com o iodo, eu pensei, faz primeiro a ressonância, depois faz o outro. E na verdade era o contrário, né? É, e qual é o BO? O BO é o seguinte: na tomografia a gente não trabalha com campo magnético, a gente trabalha com raio-x. E quando a gente fala de raio-x, a gente está procurando na imagem o grau de atenuação, atenuou mais, atenuou menos. E o problema é que o contraste da ressonância ele é denso o suficiente para atenuar o feixe de raio-x. Então ele vai aparecer na tomografia. Se você fez uma ressonância aqui agora, independente de qual parte, pé, joelho, sei lá, crânio, injetou o contraste e vai para a tomografia fazer um abdômen, por exemplo, esse contraste vai estar excretando e a gente vai ter contraste na bexiga, vai atenuar e vai aparecer. Então a gente faz sempre a tomografia primeiro. Mas aí não tem problema fazer esse paciente na tomografia, injetar 100 ml de contraste e voltar para a ressonância? Pois é, né, Joyce? Aí tu tá forçando a amizade do rim da galera, né? Aí tá louco. Verdade. Dá uma sobrecarregada, né? Mas Uhum. o legal é que é o seguinte, o gadolínio, ele funciona na ressonância porque ele tem propriedades paramagnéticas. E aí ele vai causar aquele efeito de encurtamento dos tempos de relaxamento. O iodo não. Ele não tem Não? propriedades paramagnéticas. E de tal forma que quando ele for para ressonância, ele não vai exercer o mesmo efeito e a gente não vai conseguir ver o contraste de tomografia na ressonância. Porque ele não vai ser Perfeito. capaz de encurtar os tempos de relaxamento lá. Loucura, 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 como diria o Luciano Huck. Que Cara, legal, Joyce. uma vez fizeram essa pergunta pra mim e assim, eu sabia por que a gente, eu sabia por que não, eu sabia que tinha que fazer a tomografia primeiro, né? Porque eu sempre trabalhei em hospital que tinha os dois aparelhos e tal. Então chegava ressonância e tomografia primeiro e depois ressonância. Cara, eu te falar um negócio. Aí fizeram essa pergunta pra mim lá na caixinha. Faz um tempo já. Deve fazer uns 2 anos. Eu falei, e agora? Aí fui procurar. Nenhum livro de contraste que você pega para estudar sobre gadolínio e sobre iodo de forma separada traz essa informação para você. Aí eu achei um livro que falava sobre meios de contraste. E nesse livro, ele não é em português, é em inglês. Eu consegui baixar um capítulo lá. E aí Uhum. lá tinha falando sobre isso. Por que que a gente, antigamente, inclusive, Peterson, não sei se você sabia, mas antes do advento de ficar conhecida aí a fibrose nefrogênica sistêmica, que eu acredito que ainda vai ser assunto nosso hoje, eles Uhum. falavam o seguinte, que como a gente injeta, sei lá, 90, 100 ml na tomografia e o paciente ele tem algum problema renal, isso foi antes, tá, gente? Bem antes, tá? É uma curiosidade que esse livro traz. Eles falavam assim,
Já que não dá para fazer tomografia que o paciente tem função renal comprometida, vamos para ressonância, que é 5, 10 ml resolve o problema. E aí é que a galera se enganava, grandão, né? Mas parece, né? Se a gente não soubesse dessas informações, parece que era melhor fazer primeiro a resso. Com Verdade. certeza. Ô, Joyce, já que nós estamos falando já de reação e tal, tem alguma história aí para me contar de alguma reação, algum paciente teu que já aconteceu algo? Cara, quem nunca foi premiado, né? Quem nunca foi premiado, acho que ainda não viveu a emoção de trabalhar com ressonância ainda. Mas a verdade é que, assim, as reações na ressonância, elas são muito, muito mais raras do que na tomografia. Quando eu trabalhava com tomografia, pelo menos uma vez no dia eu corria com o cesto de lixo pro paciente vomitar lá dentro, né? É verdade. Mas na ressonância, não. Esse ano completa 14 anos que eu atuo com ressonância magnética. E eu tive, assim, que eu consigo me lembrar, uns 3 episódios que foram preocupantes, né? E, assim, um dos primeiros... Tem episódios mais leves que a gente acaba não levando muito em consideração, né? Porque é uma coisa mais simples. Mas já aconteceu comigo da paciente de injetar o contraste e eu preparar na hora que inchou as bolsas, assim, da paciente embaixo dos olhos. Aí eu falava, tá tudo bem? Ela, tô ótima! Aí eu corria lá fora e falava assim, olha, a paciente disse que tá bem, mas não tem nada bem embaixo dos olhos dela, tá inchadão. Corre lá dentro, aí a enfermeira... Em todo serviço tem um POP, né? Um protocolo operacional de emergência que fala qual é a atitude que a equipe de enfermagem tem que ter nesses casos, qual a primeira medicação, em caso de reações mais leves, em caso de reações mais graves e no caso de reações moderadas. Então elas têm ali, elas estão preparadas, pelo menos em teoria, elas todas estão preparadas para atender um caso Sim. como esse. Fora o fato, né, de que o contraste, em teoria, tem que ser aplicado sobre a presença de um médico na clínica, para o caso de se acontecer algo fora do script, o médico tá lá para dar esse suporte. Mas o que aconteceu? Nesse caso, trabalhava com um médico que hoje é conhecido no mundão todo aí, né, doutor Gisel, e aí ele sempre ia lá e passava rapidinho qual era a medicação que tinha que fazer. Outra situação que aconteceu assim, a radiologista estava no 3º piso, a gente foi fazer o contraste da paciente e a paciente, ela teve uma reação de fechamento de glote. A mulher não conseguia respirar. Só que a enfermeira que estava comigo... Não, a enfermeira que eu trabalhava nesse serviço, eu acho que é a melhor enfermeira com quem eu já tive o prazer de trabalhar. Ela é foda, sabe? É o tipo de enfermeira que deixa muito médico aí com inveja. Mas ela pegou, deu o primeiro suporte para paciente, ela viu que não resolveu. E assim, mais rápido do que eu consigo calcular, foi muito rápido ela fez tudo isso. Ela aplicou uma segunda medicação intramuscular e a paciente começou a voltar. Aí a gente tirou ela da mesa. E ela, olha só o nível de carinho, de competência que essa profissional tinha. Ela fez uma carta explicando quais tinham sido todas as reações da paciente, como que tinha sido lidado e entregou para a paciente informando que ela tinha tido uma reação ao gadolínio e que ela não deveria usar gadolínio novamente. Olha só que legal. Nossa! Que massa! Muito da hora. Aí outro dia eu tive uma reação aqui no serviço novo onde eu tô, da paciente que começou a tossir e ela começou a sentir falta de ar, mas não chegou da edema de glote não, foi uma coisa mais moderada assim e foi rápido, passou. Só que aí o que acontece? É uma coisa que eu acho que a equipe de enfermagem e a equipe de radiologia precisam estar preparados, porque a minha enfermeira, num primeiro momento, ela ficou meio apavorada, tipo, o que que eu faço agora? Aí eu olhei pra cara dela e falei, a paciente tá tendo uma reação. A paciente tá tendo uma reação. Né? Aí ela ficou assim, eu falei assim, faz um corticoide nela. Quando eu falei, faz um corticoide nela, ela acordou, ela lembrou qual era o protocolo que tinha que ser feito, ela foi lá rapidinho, pegou a medicação, fez na paciente. Enquanto isso, a médica já foi informada, né, tipo, chegou já, né, tá? Olha, a gente tá com reação aqui, a doutora veio. O fato é que, tipo assim, que nem aconteceu no outro serviço. O médico não tá no mesmo... quando eles ficam na mesma sala que você, é ótimo, perfeito. Agora, quando ele não tá na mesma sala que você, alguém tem que chamar enquanto você tá ali cuidando, dando o primeiro suporte, né?
E aí, inclusive, depois desse episódio, a gente juntou a equipe e falou assim: olha, quando vocês escutarem a buzina buzinando e ninguém desligou, tá acontecendo alguma coisa. Então, corre alguém lá dentro e vê. Se você viu que Boa. a gente tá passando por uma intercorrência, já corre e conta pra doutora, né? A gente tem uma médica responsável aqui, vai falar: olha, doutora, paciente com intercorrência, corre lá na sala. A doutora vai correr lá na sala, mas nesse primeiro momento, estarei eu lá fazendo não muita coisa, né? Sei lá, sentando o paciente, aspirando a medicação para a enfermeira, mas a gente tem que ter alguma atitude, porque é muita coisa, as coisas têm que acontecer de forma muito rápida, né, Peterson? E a enfermagem vai precisar da nossa ajuda, sei lá, pega uma seringa, aspira um soro para poder ajudar, então tem que ter isso aí. E aí, Joyce, olha só, nós criamos um... Sabe aquele sininho pequenininho que tem no balcão dos lugares que tu bate em cima? Então, um dia, uma paciente, ela meio deu uma parada, mas não tinha nada a ver com contraste. Ela meio parou, assim, começou a respirar fraco, a enfermeira viu, teve que massagear ela em cima da mesa mesmo de ressonância, e ela voltou. E aí a gente se viu nessa situação aí de que não deu tempo de ninguém apertar a campainha e tal, e nós pensamos, como é que a gente vai fazer para dar um alerta geral, assim, na clínica? Daí compramos... Aparecemos com um sininho daquele assim, vai ser esse sininho. Colocamos ele ali pertinho da maca, ali onde é que fica, bem pertinho da porta de saída, de entrada na zona 4, ali no aparelho de ressonância. E aí, se alguém bater naquilo, todo mundo sabe que é coisa séria mesmo. É para ir chamar médico, é para enfermagem, todo mundo ir lá. Então a gente tem esse negócio. Mas apertar a campainha e não desligar mais também é uma coisa que chama muito atenção, né, Joyce? Porque aquele é barulho... pequenininho, então quando aperta a buzina, a recepção escuta. Nós também, e é um barulho chato, né? Propositalmente chato. É. Então, tipo, 5 segundos aquilo ligado, todo mundo já vê que a coisa tá diferente, né? Se ficar 10 segundos, 20 segundos ligado, todo mundo se liga. Então, isso é ótimo. Olha esse só, foi o código que a gente conseguiu criar aqui. Apertou a buzina, ninguém desligou, tem alguma coisa acontecendo. E aí nós estávamos contando sobre reação que já aconteceu, né? Comigo, 2 vezes que eu me lembro, e uma foi a semana passada, mais ou menos. Uma vez a pessoa inchou assim o olho no final do exame, que nós percebemos, né, que depois que injeta o contraste no exame de crânio, dali 3 minutinhos termina o exame já, né, mais ou menos, 3, 4 minutos. Fomos tirar o paciente, ele estava também com a bolsa, e meio vermelho, meio amarelo, meio branco, assim. A gente já levou ele lá para trás, onde é que deita. Nós temos uma salinha de espera, né, uma salinha de preparo, assim, com 2 camas. Ficou lá por 1 hora e tal, começaram a fazer medicação e tudo deu certo. Ele foi leve, praticamente, isso. Daqui a pouco eu vou trazer aqui pra gente um negócio que eu preparei sobre leve, moderado e grave, tá? Eu vou descrever aqui. Legal. E outra que aconteceu foi semana passada, a paciente só ligou contando, no outro dia, quando eu fui tomar banho, eu vi que eu tava tudo vermelho, será que é do contraste aí? Ela falou assim, daí nós pensamos, olha, pode ser que sim, mas você sentiu o quê? Não senti nada, eu só vi porque eu fui pro banho. Eu não coçou, não aconteceu nada. Então, aconteceu com a minha paciente, que ela foi trocar de roupa e ela falou que entre as pernas dela estava empolado. Então pode acontecer, mas foi assim, tipo assim, ela saiu do exame, foi lá trocar de roupa e aconteceu de ela perceber já isso daí. Agora, antes de você falar para mim o restante das reações que eu quero saber, eu queria saber qual é o protocolo de vocês, qual é a conduta em relação ao paciente que já apresentou reação a gadolínio, para fazer um próximo exame. Sei lá, fez um exame alguns anos atrás, ele tem certeza que a reação foi a gadolínio, e ele voltou hoje e está investigando, sei lá, talvez um CA de mama. O que você faz? A conduta, isso aqui onde eu trabalho, é o seguinte, se ele vem com histórico de reação leve, a gente injeta. Moderado já tem que pesar bastante. Não leve também tem que pesar, né? Tem muito mais observação no paciente e tal. E se for grave, não injeta. E olha só, a pré-medicação, ela não é recomendada, né? Tem gente que faz corticoide antistamínico antes de poder fazer o contraste, mas isso aí não tem nenhuma evidência de efetividade, né? Sobre um efeito preventivo, assim. Então, uma literatura aí europeia, colégio americano, que eu vi num curso, fala que não tem efetividade fazer isso pro gadolínio. E aí, olha só, como a gente já falou de tomografia, ressonância e tal, eu também achei aqui umas porcentagens, né? Umas fontes. Pegaram um grupo de pessoas e injetaram iodo, que é o contraste lá da tomografia. 0,6% dessas pessoas ficaram com reação alérgica.
pegaram o mesmo número de pessoas e injetaram gadolínio, que é o contraste da ressonância magnética, e apenas 0,2% de pessoas. Então, bem menos da metade, assim, que deu reação. Nessas 0,2% de pessoas, 88% dessa galera foi só leve. 13% foi reação moderada e só 3% que foi grave. Então, de 0,2% das pessoas, 3% disso foi reação grave, né? Então, isso que é importante que a gente saiba identificar. E eu tenho aqui uma coisa que eu trouxe também do Manual Prático de Meios de Contraste do Hospital Albert Einstein. Legal, né? Esse aqui eu tenho na minha parede colado, com certeza você tem também isso aí, né, Joyce? Ele é bem conhecido, vermelho, amarelo e verde. Ah, sim, verdade. Tem o documento do Einstein. Sei qual é que você tá falando agora. Olha só, anota aí. Uma reação leve de contraste, olha o que a pessoa vai ter. Ela vai ter náusea, né? Vai falar que ela está com ânsia de vômito, né? Ela tem tosse, às vezes calor, cefaleia, tontura, tremores, ainda é leve. Alteração no paladar, sente um gosto amargo na boca, coceira, palidez, calafrios, nariz entupido, inchaço facial nos olhos e ansiedade, tá? A conduta é observação, tratamento sintomático se necessário. Então, o médico vai dar um remédio que deu nela, entendeu? Isso aí é leve. Agora, o segundo grau, que é moderado, que já tem que ter um pouco mais de cuidado, saber identificar para avisar o paciente, ó, você teve uma reação moderada. O que é que acontece? Ela tem esses sintomas com maior intensidade, certo? E também taquicardia, que é bateu, acelerou o coração, e pode ser também braquicardia. O que é isso? É quando bate desregulado, assim, ou muito fraquinho, uma alteração nos batimentos cardíacos da pessoa, né? Hipertensão, eritema difuso, que é vermelhidão e tal, chiado, edema laríngeo, que foi o que a Joyce falou que já presenciou, a pessoa fica tranca a garganta, não passa ar. Você não consegue respirar direito. Isso. Aí uma náusea prolongada também é moderada. A pessoa ficou 5 minutos ali com ânsia de vômito, isso aí já é sinal de reação moderada, né? Aí o que vai acontecer? Tem que ter um monitoramento maior nesse caso. No caso de paciente que apresenta náusea, que chega a vomitar, eu acho que o pessoal tem que ficar muito mais esperto, né? Prestar atenção no paciente, ficar observando depois que injeta o contraste, porque se o paciente está fazendo um crânio, por exemplo, ele está com a cabeça bem imobilizada. Se ele não consegue virar a cabeça para vomitar, ele vomita e aspira para dentro do pulmão. E aí isso é tão grave que pode levar o paciente a óbito. Então, assim, fez o contraste, olho, né? Aquela janela enorme, não é de graça, né? Ela tem uma razão de ser. Olho no paciente, né? E a equipe de enfermagem também está treinada para prestar atenção nisso. Porque se o paciente chega a vomitar e ele não consegue virar, ou se o paciente, sei lá, não consegue fazer isso sozinho, você tem que correr e ajudar o paciente para virar de lado, para evitar que ele aspire esse conteúdo para dentro do pulmão. Exatamente, esse é o grande problema. Esse é o grande problema de vomitar, né? De ter náusea e tal. A pessoa não vai aspirar. Esse é o vilão da parada. Tem gente que é muito idoso, aí não tem essa força de estar se virando, ou está realmente bem paralisadinho dentro da burita de crânio, ou é debilitado. Então a gente tem que estar de olho. Verdade, Joyce. Show de bola. E olha só, também tem as reações graves. Ô louco, qual que é grave? É que tem risco de vida na jogada, né? Que é o edema laríngeo, né? Ele é acentuado e rápido, ele é progressivo esse, né? Então já é grave. A responsividade, o pessoal começa a não responder mais a perguntas, a qualquer coisa. Parada cardiorrespiratória, convulsões, hipotensão acentuada, ela fica gelada, arritmias com manifestação clínica, né? Então, são menos quantidades de sintomas aqui na listinha que eu estou falando para você, mas eles são muito mais perigosos, né? Muito mais graves, né? Muito mais graves. Aí é tratamento agressivo, equipe de apoio, né? Tem que fazer rápido, igual essa pessoa da enfermagem que você contou, que ela já sabia que medicação fazer, às vezes, né? Eu não tenho esse conhecimento, mas já ouvi falar lá na tomografia, que até adrenalina, várias coisas que eles fazem, porque a pessoa tá mal mesmo, né? Grave, é perigoso. É muito importante contar com uma equipe treinada nesse sentido e ter um médico próximo, né, para estar dando esse suporte também. Aqui em relação a reações alérgicas, Peterson, quando a gente tem um paciente que tem um evento, mesmo que seja leve, a gente não faz aqui na clínica de novo esse paciente. Porque tem um ramo da literatura, né, tem um artigo publicado que defende que o paciente, que defende a mesma situação que você falou, né, que o preparante alérgico ele não exime o paciente de ter uma nova reação e também não exime o paciente de ter uma reação um pouco mais grave, né. No caso aí, teu médico tá junto, né, preparado para estar dando esse suporte. Aqui o nosso médico não fica exatamente na sala, a gente não tem esse suporte full time do médico e
a gente acabou optando por deixar como protocolo da clínica. Essa paciente, por exemplo, semana passada que teve essa reação, se ela precisar voltar a fazer o exame conosco, será feito sem o contraste e informada a equipe de radiologia que a paciente já teve um evento alérgico antes. Aí a gente não faz. Mas isso varia realmente de acordo com o serviço, não é uma coisa que a gente simplesmente vai lá e institui a gente como equipe técnica. Isso vai depender, de fato, da conduta do radiologista e como ele se sente, como é que fala? Confortável em trabalhar. Aqui a gente decidiu que não faz, até por conta dessa dificuldade de ter um médico o tempo todo com a gente, né? Tipo, dentro da sala, dando suporte. Aham, perfeito. E aí, pensando assim, tardia, né? Reação tardia também tem aquela reação que acontece na hora e as mais tardias. As mais sérias, essas graves que ameaçam a vida do paciente, elas geralmente acontecem dentro dos primeiros 20 minutos da injeção do contraste. Por isso que é indicado que não tire o acesso venoso, não tire a agulha da veia do paciente antes de 20 minutos depois que injetou o contraste. Acontece, às vezes, em alguns serviços não tá com um abocate, né? Aquele acesso mais igual de soro de quem tá internado. Fazer só um scalpzinho ali, injeta, já tira. Aquela borboletinha. Isso aí não é muito indicado, sabe? O ideal é que a pessoa fique funcionada até tirar da sala, dar uma enroladinha em 20 minutos depois. Verificar se o paciente não apresenta nenhum sinal, né? De alergia, de pele. Porque a veia some, né, Joyce? Quando der uma reação, por mais leve que seja, é muito difícil funcionar o paciente novamente. Ele fica gelado. Verdade, é difícil mesmo. Uhum. Então, tem que ter esse cuidado também. E aí, as reações mais tardias, de 30 minutos em diante, já é considerada tardia. E pode durar até uma semana. Dali uma semana aparecer um vermelhidão no paciente, ainda pode ser reação de contraste. Uma coisa interessante em relação a um efeito tardio, não sei se você pretendia falar disso agora, mas acho que a gente pode abordar esse assunto, é a questão da fibrose nefrogênica sistêmica, que é uma preocupação, né, mais recente aí no mundo da radiologia, no qual o paciente que foi submetido ao uso do contraste, sobretudo o uso do contraste linear, ele, quando ele tem a função renal muito comprometida, ele pode desenvolver essa doença, né, a fibrose nefrogênica. Ela é uma doença progressiva, sem cura, no qual o paciente ele vai perdendo ali a capacidade total do rim e de outros órgãos vitais também, né? Eu costumo brincar, talvez você possa agregar um pouco mais nesse sentido, é de que a fibrose, ela praticamente emplastifica os órgãos da gente, né? E aí é uma doença muito penosa, que realmente não tem cura e fica meio que sob nossa responsabilidade. E qual é o problema de fazer um diagnóstico mais precoce da fibrose? É que o paciente, ele vai apresentar os primeiros sintomas, às vezes, com 3 semanas após o uso do contraste. E aí, às vezes, ele nem associa que foi em relação, que gerou aquilo foi o uso do contraste no momento em que ele estava vulnerável em relação à função renal dele. Entendi. É isso aí. Eu já vi algumas fotos que a pessoa tava com a pele, fica roxa, assim, é essa aí, né, Joyce? Um dos sintomas. Tinha a perna roxa da pessoa que tava com fibrose. Eu vi um podcast recentemente da doutora Vanessa, com a médica radiologista que eu trabalhei anteriormente. Ela é bem foda. Quem não estiver acompanhando ainda, acho que vale a pena acompanhar. Eu acho que é o Neurisky. Eu sei que o nome do canal dela é Neurisky, não lembro exatamente o nome do podcast dela. Mas nesse podcast ela debate um artigo novo que saiu recentemente com o Dr. Tomás, em que eles defendem que o uso dos contrastes macrocíclicos não estão levando a eventos de fibrose nefrogênica sistêmica. Olha só, que bom. Cara, é uma informação muito nova e a gente que tá acostumado a fazer o cálculo do clínice de creatinina, a gente fica com o pé meio atrás. Eu gostei de saber disso. Vou esperar o resto do mundo implementar antes de implementar aqui, mas esse artigo, né, eles defendem lá que os contrastes macrocíclicos, como o Dotarem, por exemplo, são contrastes que não têm risco de o paciente desenvolver fibrose nefrogênica sistêmica. Mas os contrastes lineares, sim. Mas independente disso, aqui a gente tem o cuidado de verificar a função renal do paciente. Vocês fazem isso aí também, todos os pacientes? Qual é a faixa etária de vocês? É o exame de sangue da creatinina, você se refere, Joyce? Não são todos os pacientes que a gente avalia isso. Você é todos? Todos os pacientes acima de 70 anos. Acima de 70 anos. E sabe o quê? E quando o paciente, nem você me perguntou, agora eu lembrei. Quando o paciente chega com um histórico de alguma reação adversa anterior, né, leve, por exemplo, tem uma coisa que é bem legal, que é você trocar a marca do contraste pode solucionar isso. É verdade. Porque o prelato muda também, né, Plínio? Isso. Por exemplo, ProRense, o Gado Vist, tem vários nomezinhos, várias marcas deles. Cada um tem um princípio ativo, né?
Por exemplo, eu tenho anotado que o ProRense tem um princípio ativo do gadotenicol, né? Diferente do Gadovist, que é gadobentrol. Ó. E daí tem os incipientes. O que é esses incipientes? Várias coisinhas que tem dentro da fórmula. Vou dar um exemplo. No ProRense tem lá um incipiente chamado trometamina. A pessoa pode ter, e mais vários, mais 10 nomezinhos estranhos desses. A pessoa pode ter alergia só à trometamina. É verdade. E aí, no Gadovist não tem trometamina. Aí, injeta Gadovist e não dá nada. Ou senão, aquele paciente que chega e fala, eu nunca tive, talvez só fez uma marca, chega lá e ele tem uma reação. Porque ele nem sabe que marca que é o contraste de cada clínico. Esse é o grande desafio, né? Quando o paciente apresenta uma reação. E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção no relatório daquela enfermeira que eu te falei. Foi lá e escreveu exatamente qual era o contraste que ela tinha utilizado também. Qual foi Essa enfermeira aí, ó. Essa enfermeira aí, eu queria ela de volta. Vamos fazer uma live com ela em 3? Bora! Vamos ver se ela topa. Mas eu acho que a gente podia trazer ela mesmo para falar sobre os cuidados da enfermagem na radiologia. Se você conhecer ela, você vai ver que pessoa incrível, assim, de profissional que ela é. Por dentro e por fora, de todas as formas. É esses aí que nós temos que ter por perto, né? Com certeza o pessoal vai gostar de assistir. Ó, outra curiosidade, Joyce. Sabe o Primovist? Aquele nosso amigão do fígado, né? É um gadolínio diferente. Ele é um gadolínio, como é que chama? Hematopatológico, hepato específico. Hepato vem de fígado. Hepato específico. Hepato patológico, hepato específico, a galera fala assim. Ele é um gadolínio um pouquinho diferente, ele é especialmente para a gente fazer estudo de fígado, do abdômen superior. E o que ele tem de diferente na hora de fazer o exame? A gente faz fases mais tardias com ele, né? Aqui na minha clínica, o protocolo é muito louco. Eu nunca vi lugar de desafio, Joyce, se o teu protocolo é mais louco que o meu. A gente faz assim, ó, um abdômen superior normal, vai ter uma hora que vai ter a dinâmica, ela injeta, aí eu faço um coronal, um axial depois, e aí eu faço uma difusão de novo, mais uma difusão pós-contraste, e aí 10 minutos depois que fez o contraste eu faço mais um lava, daí 20 minutos depois mais um lava, e 40 minutos depois mais um lava, cara. 40 minutos? 40 minutos, já viu isso? Não, esse 40, assim, quando eu já vi falar que quem trabalha com multirense, não, ProRense, né? Nunca sei qual dos dois, é o ProRense que é hepato específico também, né? O ProRense, ele tem uma taxa de excreção bem mais tardia. Eu vejo a galera falar que demora 1 hora, às vezes 2, para fazer a fase tardia. Então, mas eu só tive o prazer de trabalhar com o Primovist, então a gente fazia 10 e 20. Lembrando que aquele lava lá, ele tem uns parâmetros específicos, que eu não tenho aqui de cor, mas tem uns parâmetros de flip angle, TR, ângulo de inclinação, tudo certinho para atender a necessidade, né, dessa sequência aí. Então, mesmo meu protocolo aqui da está bem específico lá com a sequência, e tem até um artigo, é um assunto bacana pra gente discutir depois, o pessoal ia gostar de falar sobre isso, tá? Que massa, que massa. Olha só, Joyce, daí eu em todos os lugares que eu já estudei e pesquisei, achando estranho esse 40 minutos, eu achava lá que era até 25. Tudo que é lugar que eu vi, falava 25. O máximo era 25 minutos. Daí eu tava aqui me achando um ET, né? Olha o protocolo, 40 minutos, né? E você viu? E os médicos, eu pedi para revisar o protocolo e eles falaram, não, tá certo, é 40 minutos que nós queremos. Beleza, então, vamos fazer. Então tá bom, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo nesse negócio. Daí faz, né? Em relação ao controle, né, da taxa de filtração aglomerada, em relação ao controle da função renal do paciente, aqui a gente pede a creatinina, né, para todos os pacientes acima de 70 anos, e a gente tem um cuidado extra, porque antigamente o que a gente fazia, galera mais antiga? Creatinina, vai lá, confere o valor de referência do paciente, se passou do valor de referência lá para homem ou para mulher, a gente fala, opa, esse paciente aqui já tem uma função renal mais comprometida, aí manda para o radiologista, ele discute, faz, não faz. E aí começou a se perceber que o peso do paciente também tem uma influência muito grande nessa questão. Então, hoje a gente usa aqui a calculadora do Einstein. Deixa eu ver se eu consigo acessar fácil aqui, se dá para mostrar. A calculadora do clearance de creatinina que o Einstein utiliza e a gente utiliza aqui também. Ele pede algumas informações básicas, uma delas é justamente o valor da creatinina do paciente. Aí a gente sempre faz, para todos os pacientes, calcular que são idosos ou que eventualmente a gente perceba que está muito debilitado, que teve uma evolução muito rápida na internação, que chegou muito inchado, a gente vai pedir a creatina desses pacientes também. Pô, que legal. E aí vocês fazem na hora aí? Como é que faz essa coleta do sangue aí? Olha, a gente já pede na marcação para todos os pacientes acima de 70 anos trazer a creatinina. Mas ontem mesmo, por exemplo, chegou um paciente que não tinha a creatinina, tinha mais de 70 anos e ia fazer um exame de pé. Aí, assim,
é a rotina nossa, né? Pois a gente tá utilizando um contraste macrocíclico de pedir a creatina e fazer o cálculo tudo certinho. Aí a gente pegou e pediu pro paciente fazer, tem um laboratório em frente à clínica. Aí o pessoal do laboratório foi lá na clínica, inclusive, colheu o sangue, fez o exame e trouxe pra gente em menos de meia hora, parece. Que top, que bom isso aí. A gente também tem um laboratório aqui bem anexo ao hospital, bem pertinho, facilita, né? Ah, facilita. Então, quando a gente ia lá na clínica, o serviço de laboratório, a gente já pegava a ficha, conferia se o paciente atendia os requisitos, senão já pedia pra subir e tirar logo o sangue, entendeu? Mas eu não Sim. sei se dá pra ver, eu não consigo me ver aqui. Tá. Eu Explica não, aí, descreve aí para nós. Tem eu uma não, calculadorinha. é, eu não sei se vai dar pra ver, mas pra quem não conhece essa calculadora, é só digitar lá no Google. Calculadora de creatinina do Einstein. Aí ele vai te dar essa página lá do Einstein e ele vai pedir 3 informações. Eu não sei se vai dar pra ver aqui, ó. Dá pra você fazer do seu celular mesmo. Então ele vai pedir o peso, né? Ele vai pedir o sexo do paciente, a idade e o valor da creatinina. E aí ele te dá ali a taxa de filtração. Quando essa taxa é menor que 30, a gente parte do pressuposto que esse paciente realmente está com a função renal muito comprometida e que ele não pode fazer o contraste. Entre 30 e 60 eles estudam ali, como é que fala, o custo-benefício. Normalmente a gente 40, né? Nunca vi médico cardiologista e falar, não, dá 35, vamos fazer não. Eles falam assim, vamos pensar quando dá 29, né? 29,5, 30, porque eles realmente precisam do contraste, então eles acabam contrabalanceando bastante isso daí. E acima de Que 60 legal. tá muito bom. Né? Então a gente tem esse cuidado aqui de fazer esse cálculo com todos os pacientes idosos e principalmente com os pacientes que são internados, que a gente chega e percebe que ele está muito ruim, né? Pacientes que tiveram uma debilitação muito acelerada, a gente pede para ter uma creatinina mais recente, né? Outro dia a gente precisou fazer o exame de um paciente que tinha um clearance de creatinina de 18, era uma cardíaca. E não dá pra fazer cardíaca sem contraste, né? Então a gente pegou, fez o cálculo, viu que não dava, e falou assim: olha, por essa razão, a gente não pode fazer o exame. Ele tinha feito contraste há 2 meses atrás, né? Antes de vir marcar esse exame com a gente, ele tinha feito numa outra unidade. E aí, assim, o paciente já estava com o clearance lá embaixo, já tinha feito contraste recentemente. Era um pacote, né? Então, o que a gente faz nesses casos aqui? É uma conduta nossa. A gente manda esse paciente de volta para o médico dele e pede uma avaliação do médico nefrologista. Fala, olha, o paciente tem essa situação X aqui e a gente precisa fazer um exame que é com contraste. Avalia ali qual como é que eu diria, a real necessidade e o custo-benefício disso. Uhum. E aí depois o médico mandou uma carta pra gente por escrito, falando que o benefício justificava ali o uso do contraste e a gente fez o contraste desse paciente depois. Mas é um Que paciente legal. muito idoso, assim, a pele dele parecia que ia... Rasgar. Então a gente ficou um pouco apreensivo, mas a gente teve aí o respaldo por escrito carimbado do médico solicitante e do médico nefrologista do paciente. Show de bola, Joyce. Incrível, que bom. Aí É. sim, né? Sempre é legal colocar a responsabilidade na Em pessoa cima certa, de né? quem é, exatamente. Né? Nós estamos Eu operando o sou, aparelho, né? Não pode se responsabilizar por esse tipo de coisa, não. eu sou dessa teoria aí, tipo, a gente já tem responsabilidade o suficiente para estar assumindo. Se a gente não consegue, se a gente acaba abraçando mais coisas, depois a gente pode dar uma enrolada. Então eu tento evitar isso daí. Show de bola. Você tem mais algum assunto aí pra gente levantar, Joyce? Senão eu vou dizer o nome daquele vídeo no YouTube que é Ah, do bem seu legal para vídeo! Eu assistir. quero ver isso daí, inclusive me manda depois. Sim, mano, ele tem bem curtinho, bem legal. Cara, que eu consigo lembrar, eu acho que a gente chamou. Eu acho que se a gente não falou que é legal falar sobre contraste, foi uma coisa que eu fiz errado no início da minha carreira lá, como técnica em ressonância. Um dia eu cheguei na clínica pra fazer o exame e sabe que quando a gente vai fazer exame tipo, de ossos longos, glúteo, sei lá, a gente precisa acabar utilizando aí, como é que fala? Aquela cápsula de vitamina E pra demonstrar onde que o paciente tá com aquela queixa dele ali, né? E aí, o que acontece? Nesse dia não tinha cápsula. Não sei o que aconteceu, mas não tinha cápsula. Aí eu pensei, gadolínio brilha. Olha só as ideias, Peterson. Não sei se você já fez isso. Mas eu pensei, gadolínio brilha. Então, vou pegar um algodão, embebedar ele ali de gadolínio e vou colocar nas costas do paciente. Era um paciente que estava fazendo, acho que era... Não sei se era escápula, alguma coisa nesse sentido, porque eu botei nas costas dela. Aí tô fazendo o exame, Peterson, e tá dando um artefato pretão, assim. Aí, tipo, ainda bem que eu tava pra ser rendida, né, por um colega. Aí o meu colega chegou e falou assim:
que tá acontecendo aí? Eu falei, não sei. Tô tentando fazer o exame, tô dando esse artefato. Aí tá de sutiã, alguma coisa. Eu falei assim, não. Inclusive, eu até coloquei um algodãozinho com gadolínio lá pra poder marcar a região onde ela tá queixando de dor, mas nem tá aparecendo o gadolínio. Meu Deus do céu, não vai aparecer mesmo, só vai dar artefato, justamente por conta das propriedades paramagnéticas dele, né? Então, eu fui lá, tirei o algodão, limpei a pele do paciente. E aí, vale a pena reforçar que gadolínio, gente, é intravascular e extracelular. Não adianta botar no algodãozinho, tá? Como marcador que vai dar ruim, não vai dar certo. E uma outra forma que acho que dá para utilizar o gadolínio de forma positiva para o diagnóstico do paciente é fazendo o contraste oral, né? No caso da coluna de ressonância, como ele encurta o tempo T2, nas sequências ponderadas em T2, em vez de a gente ver aquele brilho acentuado ali, a gente vai ver apagado. Então ele apaga o estômago, apaga o duodeno, a gente consegue ver melhor e limpar melhor também essa colândia. E pode ser feito com muito sucesso também, no caso do plexo braquial. Você vai lá, faz todo o protocolo normal, injeta o contraste, faz as sequências pós, e por último faz o STIR, né? E aí quando você faz o STIR pós-contraste, o contraste vai ter um efeito semelhante ao que teve ali no estômago com a colângio. Ele vai apagar a vasculatura e você vai conseguir enxergar o feixe neural ali, né? Muito melhor, bem mais limpo ali, com menos artefato em função disso daí. Inclusive, é por isso, minha gente, né? Que como o contraste apaga em T2 em vez de brilhar, que a gente não faz contraste com sequência T2, FET7 pós-contraste, né? Só no caso que a gente quer realmente ter um efeito ali de ver apagando ali a vasculatura, como no caso do plexo braquial. Caso contrário, pós-contraste é a sequência T1, IDEAL, FET7, nunca STIR, né? Depois a gente pode comentar outro dia, porque esse assunto é muito grande, porque a gente utiliza o STIR aqui. Mas eu acho que vale a pena reforçar que há outras formas de utilizar o contraste que não é só na veia, né? Ah, tá certo. Então manda aí, Petson, fala o nome do vídeo que eu quero ver. Olha lá, digita no YouTube assim, ó, gadolínio, vírgula, um metal que modifica suas propriedades magnéticas. Esse é o vídeo, você vai achar. Vai dar pra entender bem o esquema de recuperação e declínio, porque brilha e deixa de brilhar. Nossa, ele faz alguns minutos aí de experiência com a pedrinha do gadolínio mesmo. E mete fogo com um maçarico, e bota no gelo, e faz um monte de coisa. Daí a pouco, no finalzinho, ele fala, e ele é utilizado para agentes de contraste, senão daí aparece uma ressonância. Ele explica um pouco, bem legal. Bem legal mesmo. É longo? Não, é uns 5 minutos. Então fechou, pode deixar que eu vou conferir esse vídeo aí, gadolínio, metal. Um metal que modifica suas propriedades magnéticas. Ah, show de bola. Então, com isso, a gente se despede do nosso 5º episódio aí do nosso podcast Papo Magnético. Cada dia mais produtivo que o outro, né? Tô adorando essa experiência aqui. E a gente se encontra de novo, né, Peterson? Que dia que a gente se encontra de novo? Quando vai ser o nosso próximo episódio? Quarta-feira a gente tá sempre aqui